Obrigada a todos vocês. Eu vou falar fazer um vídeo, né, sobre o solstício de inverno. É inverno, né, no nosso hemisfério sul e verão no hemisfério norte, tá ok? Aqui tudo anotado, mas aí o site que eu usei, né, Marte lá no site estava na casa 12 e nesse site aqui, do astro.com, Marte está na casa 10. Então, eu vou fazer o vídeo baseado nesse gráfico aqui do hemisfério, né? Vamos ver o solstício, né? É um dia mais longo, outro mais curto. Será aqui no horário de Brasília, às 6h13, tá ok? Horário do Brasil. Então, eu vou pegar isso aqui, para a gente ter uma noção do que esse hemisfério vai trazer, né? Esse inverno aí, né? Para nós aqui, tá bom, gente? Então, fui repetindo, é o solstício de inverno, é inverno no sul e verão no hemisfério norte. Vamos ver qual é o aspecto do norte, né? A gente classifica o norte sempre onde está Saturno também, não é? A gente classifica o sul como Marte, né? Escorpião, e isso é tema ainda para outro vídeo ainda. Mas vamos lá. O Sol, dentro do mapa mundi do Brasil, sempre vai representar o nosso representante do país, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. E esse gráfico está aqui, ó. Se você pegar o Sol, está 29. É um grau anarético, tá, desse Sol. O ascendente é 27 de Gêmeos, muito próximo do Sol. Esse é um grau de sombra, ok? As pessoas assimilam um grau de sombra. Esse grau, ele fala que alguma coisa o presidente também colocará fim e chegará fim para o governante também. Algumas coisas, digamos assim, em relação ao mandato dele, a algum projeto que ele quer colocar fim, e andamento para aquilo que ocorra nesse período de 2 meses, e 2 meses e 28 dias, é o que eu coloco, no máximo 2 meses e 25 dias, para ele colocar fim. O que significa que ele está, nesse dia, né, a 21 de junho, às 6h13 da manhã, o Sol está na casa 1, de certa forma é positivo, mas esse grau ele fala de transformações, de mudanças, de acidentes também. É um grau de mutação, é um grau de bastante negativo. Embora aqui, neste grau, ele está muito próximo do ascendente e também aqui. É um grau que faz aspecto com uma estrela chamada Sete. Não tem essa ligação, mas a estrela Sete, ela fala não só de espiritualidade, ela fala de enchente, ela fala de... Quando a gente vai para um lado espiritual, ela funciona muito bem. Mas ela está falando aqui na casa 9, alguma coisa ligada às emoções, que a casa 9 é assuntos internacionais. A roda da fortuna tem peixes aqui, praticamente quase em conjunção com a Sete, o que fala de alguma coisa relacionada à espiritualidade, a nossa espiritualidade de alguma forma do nosso país, nossos ensinos superior, e isso aqui está relacionado com algum gasto na área da, vamos dizer assim, com gasto com questões causadas pela água, enchentes. Então, dinheiros que são, digamos assim, colocados nessa área que houve deslizamento, desabamento relacionado com a água, relacionado também com a espiritualidade, é dinheiro relacionado com a saúde, porque a casa de peixe representa a saúde, só que esse peixe está na casa 9. A casa 9 são estudos também. Significa também dinheiros que forem, de certa forma, investido na área da deslizamento, desabamento, área fluvial, área que precisou usar encanamento, trabalhar com redes. Então, alguma coisa também ligada às redes, para canalizar água para outros lugares, está relacionado com o dinheiro. Ou talvez até algum tipo de desvio nessa área, porque peixe sempre é aquilo que a gente está escondido. Até porque Netuno está aqui, ó. A casa 9 representa o nosso STF. Então, aqui a gente também tem Netuno fazendo bastante, digamos assim, ilusões, engano, né, nessa área. Alguma coisa muito escondida, porque quando faz uma quadratura, um aspecto, a gente sabe que Netuno é a imaginação, é o véu de Maia, é a mentira, o engano. Então, o Netuno aqui, junto com a roda da fortuna, está falando de dinheiro. Netuno é onde a gente camufla as coisas, onde a gente custa ver a realidade, mentiras também nessa área,
E a Casa 9 é o nosso STF, né? E a gente pode lidar com saber durante esses 2 meses e 28 dias alguns desvios nessa área e também de obras hospitalares, obras públicas. Peixes é onde a gente esconde as coisas. Netuno está aqui na Casa 9, mostrando que algum tipo de coisa escondidos aqui da Casa 9, que está associado com a religião, com a espiritualidade, e também a Casa 9 é o nosso STF, as nossas leis, né, de alguma forma, né? Então, aqui a gente também vê bastante força nessa área, mas também bastante mentira, imposição, alguma coisa não esclarecida aqui, por causa do Netuno fala disso, tá? E a gente vê a roda da fortuna em conjunção com essa chat aqui. Alguma coisa vai desabar durante esses 2 meses aqui em relação a algumas provas, algumas leis aí, ok? O nosso executor do universo, o poder executivo do nosso país, que representa a nossa instituição estabelecida, o nosso poder executivo, está na casa 8. Essa casa 8, para o poder executivo trabalhar também, fala de coisas camufladas, ainda fala de desencarne. Saturno está na 8 e Plutão também. Então, esses 2 meses e 28 dias, vamos lidar com desencarnes ainda, tá ok? A volta de algum tipo de vírus e bactérias, ou até mesmo coronga aí. Alguns gastos também nessa área e alguns desvios também nessa área. Então, ainda vamos lidar com algum desencarne esses 2 meses e alguns dias com esse Saturno e Plutão. É desencarne, tá, gente? É o executor do universo. Então, existem coisas também ocultas nas dívidas externas do nosso país, tá bom? Porque a Casa 8 é dívida externas, né? Os nossos impostos, de onde são investidos, né? Isso também vai ser levantado aí, nesse período aí. Embora aqui a gente vê o Plutão fazendo um aspecto bom com a Chat, que fala de renovação também espiritual. E também algum tipo de revelação em relação a isso aqui, tá? Com dinheiro, né? Eu acredito que, como o Saturno está no poder executivo na 8, e a casa 8 são segredos ocultos e de pessoas mais velhas, e Plutão aqui ainda tem desencarne, tá? Desabamento, deslizamento, assim, e são coisas em massa. Agora, Netuno junto com a roda da fortuna, aqui tá alguma coisa em relação à nossa fé e espiritualidade. Aqui representa a Casa 9 do nosso STF. Onde tá o dono da Casa 9? Né? Está aqui, ó, na Casa 10. A Casa 10 representa a colocação do nosso presidente. Ele está na Casa 1, representado aqui, e realmente esse poder do STF e dos nossos advogados e até pessoas religiosas também, fazendo essa quadratura com o presidente aqui, né, durante esses 2 meses e alguns dias, ok? Então, a gente vê que o dono da Casa 9, que é representado pelos juízes, advogado, o direito, assuntos internacionais, os nossos assuntos internacionais, ele vai ficar um pouco, talvez um pouco reduzido esses 2 meses aqui, tá? Aqui, a evidência que o nosso presidente teve foi através do equinócio, né, que ele estava aqui, o Sol, né? Na casa de área foi muito bom para projeção internacional para o presidente. Agora aqui não. Ele veio aqui, talvez ele vai tomar mais conta do eu, né? Esse período de meses, e aqui representando ele. Talvez algumas pessoas, talvez da área jurídica, venham a representar aqui o presidente. É um desafio aí durante esses 2 meses aqui também de mulheres aqui, ó. Tem uma Quiro aqui. A Quiro, o que Quiro fala na casa 10, né? Que é a casa da profissão e a casa que representa o governante, né? O Sol representa o governante e a casa 10 também. E o poder executivo, né? Aqui a gente vê Marte. Então, o que Marte fala aqui com o Quiro, né? Ainda fala do nosso militar, fala de polícia civil, polícia militar, sei lá, todos os sistemas, que é tanto tipo de polícia, gente, que eu não, tem umas que eu não sei nem falar o nome. Aqui existe alguma coisa em relação, que eu acho que vai ser um período assim de uma boa projeção para as Forças Armadas aqui, e também meio que um resgate de alguma coisa do passado, onde vai ter essa projeção. Esses 2 meses será de muita projeção para a Força Militar do nosso país e também como polícia, delegado, essa área aqui. Sempre existe essa Quira acompanhando, né? A Casa 11 representa o Senado, né? Aqueles que administram, digamos assim, o que chamamos de legalidade. A gente vê que o Urano está aqui, ó, né? O Urano está aqui.
O que representa Urano? Significa algumas mudanças, algumas revelações, algumas surpresas traga pelo deputados, né? E essas surpresas ela praticamente está em conjunção com a cabeça do dragão, que fala de ego, poder e poder de exposição. Aqui também esse Urano, ele traz exposição da área dos deputados, tá? Uma reforma também nessa área. Aqui eu digo que, como vocês podem observar, o Urano está aqui. Ele vem bem no aspecto para cá, ó. Então, eles vão pegar recursos ou temas do que aconteceu no passado, principalmente com as mortes ocorridas. Está relacionado com mortes aqui, tá? Plutão aqui nessa casa aqui. Nós vamos conviver com o tema de morte um bom tempo, bons dias, né? Vamos dizer assim, 2 meses, alguns dias, né? Isso aqui predomina até dezembro, tá, gente? E aqui, esse Urano fala de exposição de algum senador, de deputados na nossa bancada. Pessoas novas também. Aqui, provas também. Pessoas que têm coisas, provas pelas redes online, a pessoa tem que ter cuidado, porque o Urano, ele sempre é uma queda da Bastilha, tá? Pessoas podem ser enforcadas pelas suas próprias provas, né? E também, aqui, é sempre de mudança. Urano, praticamente, está numa casa em que ele se senta bem, que é a casa 11. Aqui não é tanto, ele está numa casa que fala de ações humanas, porque a casa 11 é a casa regida por Aquário. Aquário fala de ações pecaminosas pelo humano, ações também negativas do humano, e exposição humana. E também a gente vê aqui que esse Urano, ele está com a cabeça do dragão, então o poder do Senado, do deputado, vai ser muito grande durante esses 2 meses aqui, porque será mesmo que Urano em Touro é meio que a queda da Bastilha, aquele que quer arrancar a cabeça do outro fora. Bastante exposição nessa área aqui, tá? E está associado com as leis, né? Que a cabeça do dragão fala também de coisas econômicas, de dinheiro, assuntos e temas bancários aqui, mas são vistos pelas ações humanas. Aqui são as ações militar, aqui são a ação espiritual, engano e mentira, coisas escondidas. Aqui são assuntos soterrados, embaixo da terra, nos escombros. Aqui também a gente pode ter uma coisa com esse Saturno na 8, que eu esqueci de frisar nesses 2 meses, são desabamentos e deslizamento de prédio, corpos escondidos embaixo de escombros também, isso aqui, ok? E a casa 12? A casa 12, a gente tem Vênus num grau anarético aqui, tá vendo? Um grau que... É um grau que ela está na mesma posição que o Plutão. Bem, aqui está falando também de investimento para a saúde, né? Associado com as mortes, algum tipo de reconhecimento também, um tipo de indenização também. Essa Vênus aqui é 28 junto com Plutão, pode falar de indenização para alguma pessoa e que vai requerer isso e vai ser indenizada aqui, tá? Que está associado com morte, com a saúde e também com fraude bancária. A Vênus, ela praticamente já está na casa 12, tá? Indenização também para a saúde, é possível aqui. Outra coisa também é Mercúrio, na casa 12. O que Mercúrio representa na casa 12? A casa 12 é uma casa de escondida, é uma casa que está associada, não diga fake news, né? Mas Mercúrio é associado um pouco a isso. Ele está domiciliar, sim, mas só que ele está numa casa que representa os hospitais, documento, presídio de irmãos aqui, é visto, ou pessoas que são irmãos estão presas, ou pode vir a ser presa, assunto ligado com criança também, e também indenização nessa área, tá bom? Aqui o Mercúrio, ele não está fazendo muito aspecto, mas como o Mercúrio está na 12, Mercúrio representa o pulmão, respiração. Então, alguma coisa para a criança, nesses 2 meses, é possível uma incidência maior de problemas respiratórios para crianças, tá? Como alergia, bronquite, vírus, até vírus que a gente desconhece é possível. Então, a incidência de contaminação com crianças é maior. Por quê? A gente pega aqui a casa 5, ela representa a creche. Ela representa os investimentos, ela representa o sexo, ela representa a criatividade, o cinema. Então, o cinema aqui, as artes estão bem doídas, são coisas associadas ao passado. Eu diria que esses 2 meses e 28 dias, eu diria para as mães ter um olhar para a creche, escola, com crianças, porque é um tema que fala de resgate do passado, sequestro nessa área. E aqui, se eu fosse colocar para os Estados Unidos, eu diria que é um aspecto, né,
Eu não botei, eu estou botando mais para o Brasil, mas aqui está associado não é um período bom, porque isso aqui fala de ainda, olha onde está Mercúrio, olha aqui, ó, na casa 12. A casa 5 representa também, não é só namoro, enfim, N de coisa, representa criança. É uma área um pouco difícil aqui, tá bom? Esse período aí de 2 meses, olhe para os seus filhos, aumento também de alergias, problema respiratório, resfriado pela casa 5, pela casa 12, tá ok? Aqui eu tentei passar a casa 11, que é o Senado, com esse Urano aqui. Urano vai criar alguma manifestação, porque ele cria manifestação, ele cria oposição, ele cria interrupção, ele cria uma mudança de paradigmas também. Pessoas podem perder a cabeça aqui, provas contra as pessoas. E isso está associado com isso aqui, ó, com coisas escondidas, coisas corpos sendo encontrados nesses 2 meses e 28 dias aqui. Ainda fala desses assuntos aqui. Você pode ver que o Saturno ele está em Aquário, que fala também de ações humanas, e o Mercúrio está numa casa humana. Então, aqui está expectando crianças e idosos. Idosos também serão expectados durante esses períodos de dia aí, desses 2 meses e 28 dias, para questões de resfriado, doenças que atacam idosos, asilo e crianças também. Eu diria para as mães nesse período, vocês que têm filho em creche, escola, tem que ficar mais atento aos seus filhos, porque a casa 5 ela está com Queto. Queto não tem cabeça. E os eclipses aconteceram nesse eixo, está acontecendo e será aqui, tá bom? Então haverá uma mudança aqui também no nosso Senado. Algumas pessoas serão expostas até bem pessoal e profissional aqui, ok? E aqui tem talvez advogado, né, na casa e poder militar, do lado na casa 10, tomando conta da casa 10, ou seja, tomando uma postura maior nesse período, e também pessoas, advogados e líderes aqui, e aqui tem uma ascensão de uma mulher nesses 2 meses aqui, tá? Para vocês esperarem. Aqui existe Netuno com a roda da fortuna aí, para vocês aguardarem nesses 2 meses, que a casa 9 representa o nosso STF, tá ok, gente? Então, vocês podem ver que a casa 1, que eu chamo de casa tricona, é regida por água, praticamente, aqui pega um pedaço da água, casa 5, água, que representa as nossas artes de alguma forma e crianças, né? E aqui a nossa projeção internacional. Esses 2 meses e 28 dias, eu diria que não tem tanta projeção, a não ser o apoio militar, do presidente, tá? Às vezes eu esqueço, solstício de inverno, né? Porque Saturno é o dono da casa 7, então a casa 7 são os acordos internacionais, e está dirigido por Saturno, Saturno está na 8 aqui. Então, é um período que nós, né, vamos ter esse cuidado aqui de transações comerciais, esses contratos serão um pouco analisados, afastado algum tipo de acordo. Os acordos que o presidente tinha que fazer, vamos dizer que ele fez, foi nesse período agora. Ele vai enfrentar bastante quadratura entre essa mulher da casa 10, que está digamos assim, bem proeminentes, era uma projeção maior aqui, nesses 2 meses e 28 dias, e também Mercúrio enquadrando aqui o Saturno, gente, olha, essa formação aqui significa também coisas bem desagradáveis com a área da saúde e com as coisas internas. Também fala de incidência de gente de idade que vai ser bem atacada por vírus e bactéria, e mesmo falecimento de gente de mais idade aqui, tá? Nesses 2 meses, tá bom? Que vai ser repercussão internacional. Então, eu tentei passar, a casa 4 está com Libra, e você pega a Libra, está na casa 8, né? Num grau bem desafiador. Aqui tem as estrelas, não vou falar das estrelas, aí você vê que a casa 4, ela está com Vênus, de certa forma, exaltada, vamos dizer assim. Só que ela está no grau de finalização. Alguma coisa vai se finalizar muito nesses 2 meses aí, que também está relacionado ao casamento, né? As relações de sociedade também, isso pode ter um desacordo. Não vejo tanto desacordo, mas coisas ligadas a casamento, casamentos de bom nome da sociedade, né? A casa 2 do Brasil, a gente vê que é onde está a nossa economia, os nossos investimentos, está com o Leão, e o Sol está na casa 1. Então, tem alguma coisa que vai mudar, um projeto de lei, um projeto trabalhista. Eu fiz até aqui, para mostrar. Esses projetos, ele é um tipo de investimento
que o governo vai querer, talvez, está associado um pouco à privatização. Isso está visto aqui, tá? Nesses 2 meses e 28 dias, é algo que vai dar andamento e chegar ao fim. O presidente vai colocar fim, porque ele está no grau. É um grau também que não favorece muito, embora o presidente que eu vi o mapa dele, ele está numa conjunção no mapa natal dele com Júpiter, que fala de proteção, fala de força, né? Mas esse grau aqui, ele representante da casa 2, então está associado às economias e investimento, né? Mas tem algum investimento aqui que o presidente vai colocar fim, tá? Ele vai finalizar alguma coisa em relação à economia, alguma coisa em relação à nossa economia aqui. Eu acredito que seja de um bom meio positivo. A casa que representa a nossa mídia, o nosso jornalismo, está por Virgem, então vai ser algo mais organizado. Acredito que a questão da fake news vai ser trabalhada, vai ser colocado, porque o dono da lógica, do ensino, aquilo que a gente organiza mentalmente, as nossas pastas, os nossos contratos, os nossos estudos comercial, ainda está dentro da casa 12, tá? O que significa que o nosso comércio vai passar por algum tipo de avaliação, ou mesmo pode existir também por Mercúrio, ser dono do comércio. Ele é o dono da lógica, de as coisas bem organizadas comercialmente e representa a mídia. Ele pode estar aqui, ele está na casa da saúde, entendeu? Então, isso aqui também está relacionado com nossos comerciais, as nossas interações internacionais e contrato. Então, está na casa 12. Então, é possível haver uma marcha em relação ao comércio e em relação à infecção com crianças, tá bom? Porque Mercúrio representa crianças aqui, ó. E a 13 é o comércio, tá bom? A casa 5 que eu falei, ela está com Queto, e Queto está aqui, gente, é que eu já falei antes. A casa 6 está com Júpiter. Existe também uma ação também jurídica na questão trabalhista. Assim, existe mais força do STF, que ele veio para cá, para a casa da rotina, do trabalho. Eles vão trabalhar até de madrugada, vão criar leis, talvez medidas provisórias, alguma coisa aqui, tá bom? Casa 7 para os assuntos internacionais para o nosso país, que está regido por Saturno, e Saturno está na 8, é uma coisa assim que não está muito às claras ainda, nesse período daqui para frente, tá? Casa 8 está com enfermidade, com morte, nesses 2 meses e 28 dias. Existe aqui, ó, casa 9 e casa 6, com Netuno, roda da fortuna, e está aqui. Também existe o nosso STF ligado às forças militares, talvez por algum acordo que possa existir nesses 2 meses aqui em relação às eleições, tá bom, gente? Eu sei que o vídeo está grande, né? Não sei quanto tempo tem, né? Mas aqui eu termino. E vou falar aqui um pouquinho, meu curso está na plataforma, meu e do meu filho, tá? Você paga um curso, leva 2, e está na plataforma Hotmart, tá bom? Um beijo e tudo de bom.